Um brinde, aos fins de rolês intermináveis, a frigideira com tampa, a cantora talentosa e tatuada, aos sambas, a vitória de goleada, a segunda divisão, aos sites de downloads inesgotáveis, a inspiração, aos celulares pós-pagos, à família que te adora, aos dicionários, a melhor hora. A missão dos revolucionários, aos abraços dados sem esforço, aos casacos doados, aos beijos todos, aos almoços na bandeja, aos encontros inesperados, à timidez esquecida, aos amigos encalhados, à melhor idade da vida, aos presentes, à primeira cerveja, aos ausentes, à coluna sem dor, ao sexo selvagem, ao salário na conta, à incrível viagem, à tecnologia de ponta, à lembrança do carnaval, à promessa de amor, à pílula anticoncepcional. A Ellen Maria. Bem-vindos à sala de leitura. Tenho o prazer, a honra de ter aqui Ellen Maria Vasconcelos. Um brinde à sua poesia. Não, minha poesia não. Ao seu programa. Não, Ao seu canal. não. Você que é convidada. Eu acho a tradução tão melhor que a original. Assim, tanto o que eu faço, né, com os poemas, com cada medo, quanto o final dele. Ah, tá vendo? Esse é o momento que você fala assim, pô, o tradutor mandou bem. É difícil. Esse você escreveu em português primeiro, né? Esse eu escrevi primeiro em português. E aí eu achei a tradução mais interessante. Às vezes não é assim, às vezes eu acho o original melhor do que a tradução. Mas será que também esse espaço de tempo também não contribuiu? Se fosse o inverso, também não poderia... Então, poderia, depende muito do poema, de como fica a tradução, sabe? Depende pra caramba, assim. E dessa diferença também de tempo. Esse poema eu fiz há muito tempo atrás. Muito, sei lá. Tinha 20 anos, eu tenho 30 agora, sabe? E a tradução eu fiz faz 2 anos, então... então, né? 8 anos... Deu pra melhorar um pouquinho. Mas às vezes não, às dá vezes... pra perder e ganhar mais medo, né? Com certeza. Mas às vezes não, às vezes eu acho que assim, o original ficou legal porque a tradução perdeu um pouco daquilo que o autor queria, né? No meu caso, sou eu mesmo. E você, como é que é na sua cabeça, assim, você traduzir um poema seu? É diferente de você traduzir um poema de outra pessoa ou não? Não, porque o desafio é igual. Eu não estou escrevendo pensando na tradução. Eu estou escrevendo pensando em o que eu quero colocar ali, naquela língua. E aí a tradução é difícil de qualquer jeito. Eu não fico já pensando, né, nessa ambiguidade, enfim. Só quando eu, sei lá, tem um poema que eu já escrevi nas duas línguas. E, né, ele tá metade. Tem um poema aí que ele tá metade em português e metade em espanhol, o poema todo. Enfim, depende. E pra gente encerrar esse papo sobre tradução, eu tenho um amigo meu, que foi meu professor de inglês, que inclusive veio aqui, o César Magalhães Borges, e ele tem um poema que ele faz em português e inglês, e aí em inglês ele usa uma estrofe de 3 versos, e em português uma estrofe de 4 versos, né? E ele faz essa brincadeira quando está em inglês 3 versos. E aí eu perguntei para ele, ele falou, né, que em português o quarteto é bem mais comum, é bem mais comum e muito mais fácil para a gente, né? E em inglês o contrário. Em espanhol tem alguma coisa assim? Porque eu percebo que espanhol é uma língua muito mais grave, né? Até o tom de voz muda, né? Quando você fala espanhol, assim, uma coisa... dá uma gravidade maior. Mas assim. é porque meu espanhol é mais argentino. Não, mas eu percebo isso, assim, até o tom de voz mesmo. E na verdade eu pensei nisso vendo uma entrevista há muito tempo do Ronaldo. Ele no Jogo do Brasil, ele falou em português com um repórter brasileiro e aí terminou a entrevista, ele começou a falar em espanhol com um repórter espanhol. E aí dá para perceber o tom de voz mesmo, assim, né? Em espanhol fica mais grave. Você tem alguma coisa nesse sentido que você que é mais expert no assunto do que eu, porque isso é meio de orelhada só. Então,
Eu acho que, assim, nós não somos as mesmas pessoas quando a gente muda de língua, né? E, assim, no meu caso, e eu acho que no caso do Ronaldo, assim, tem a ver com isso, com a vivência também, né? Então, não tem como ser a mesma, nem ser a mesma pessoa mesmo, assim. Então, em português, eu acho que eu sou muito mais festiva. Tem um poema que fala sobre isso. Em português, eu sou mais festiva do que em espanhol. Se bem que agora eu já acho o contrário. Né? Eu tenho mais traumas em espanhol do que em português, assim. Mas na época não. Eu acho que é isso mesmo, assim. E você muda a sua personalidade e até o jeito de você falar, o tom de você falar. Uhum. Agora, em relação a isso de 4 versos, 3 versos, o, depende da tradição, na verdade. Eu sinto, por exemplo, no México, eles têm uma tradição literária muito mais ligada com o inglês, Uhum. né? Acho Pela que até, proximidade, né? sim. Também, né? A academia é muito mais ligada com Pound, com Eliot, Uhum. do que a Argentina, que é muito mais ligada à nossa, que tem a ver mais com italiano, ou mesmo com o espanhol da Espanha, né? A latinidade ali, né? Exato. Então muda também essa questão da tradução e da tradição na própria língua, né? Então eu vejo que os poetas mexicanos, assim, isso é leiga, tá? Falando, assim. Uhum. Eles fazem muito mais um poema pensando nessa tradição literária que eles têm do que os argentinos. Ou do que os. Nossa, se a gente for pensar, pelo menos assim, dos poetas que eu leio colombianos, eles têm uma tradição muito mais ligada à Espanha do que, por exemplo, os mexicanos têm uma ligação muito mais forte com os Estados Unidos, Mas os poetas de lá. o México é um país, apesar de ter a língua espanhola, mas não é um universo mais próximo da gente, né? Não Não, sei, é mais distante, né? Se a gente sim. pensar em todos os outros países de língua espanhola, né? Eu acho que assim como o Brasil é meio um continente, o México também tem muito disso, assim. Por mais que eles, né, tenham, assim, uma proximidade e uma influência muito maior dos Estados Unidos do que a gente pode Uhum. imaginar, assim, eles também são um país continente, sabe? É. Então, tem, assim, é um outro espanhol, mesmo, assim, E eles têm também, né, eu acho que é um valor às tradições, né, deles mesmo, sim. dos maias ali muito mais Uhum. forte que qualquer outro país aqui, né, da América do Sul, Não, porque né? aqui foi tudo dizimado, né? É, Sim, e lá, enfim, até hoje tem. Eu que vivi nos dois países, assim, eu vejo uma diferença cultural, obviamente, uhum, assim, mas linguística e isso da tradição, sabe? Muda completamente mesmo, assim. São outras leituras e assim, o mercado editorial é muito diferente. uhum, Né? A Argentina tem um maior, bom, agora eu não posso dizer mais isso, assim, mas era o maior mercado editorial da América Latina, uhum. né, no começo do século passado, assim. E hoje em dia já não dá para falar isso, justamente porque no México tem, eu acho que o mesmo número de editoras, enfim. E justamente por isso, assim, eles continuam lendo muitas traduções dos Estados Unidos, enquanto a Argentina lê muita tradução do Brasil, por exemplo. Né? O mercado editorial Brasil, São Paulo, Argentina, São Paulo, Buenos Aires, Uhum. assim, tem uma ligação muito forte de um traduzir o outro. Né? Que isso se perde, imagina, eu quero ler as traduções dos Estados Unidos, é muito difícil de eu conseguir aqui, porque só saiu no México, não tem como fazer essa ponte tão forte e fácil, né? Mas porque eu não sei, eu vejo, o que você acha assim? Eu penso que na literatura contemporânea latino-americana ainda é difícil penetração no Brasil. Assim, a gente lê pouco, Sim, não tem não muita é? tradução. É. Né? E por que será, hein? Não tem muita tradução de nada. Não, de nada, né? É, na verdade, a verdade é essa, assim. Por isso que eu acho que tem tantos poetas. Bom, estou palpitando aqui. Poetas brasileiros que só leem brasileiros, né? E querendo ou não, o mesmo grupo pequeno, assim. Ou no máximo, se a Eu gente for acho que mais em pensar. teoria do que na prática, né? Sim, Porque na prática. nem isso. nem isso. Nem isso. Mas, por exemplo, quem que eu. Tem um grupo de escritores brasileiros que leem muitos argentinos. Tem. Né? Joca Terron, Antônio Cherchenesky, Paulo Scott, Ronaldo Bressani. Esse grupo de escritores brasileiros, eu vejo que tem, e eles são os tradutores. Né? Uhum. Tem aquela coleção do Joca Terron que saiu pela
acho que saiu pela Rocco, né, de Nuestra Língua, acho que se chama isso. Que é sempre um escritor brasileiro que fez a tradução de um escritor não necessariamente argentino, né? Tem um salvadorenho, tem um mexicano. Mais latino-americano. Mais latino-americano. Mas é um grupo muito pequeno e que eles que próprios se leem, né? É um grupo de poetas latino-americanos e um grupo de poetas brasileiros. Mas em geral não chega muita tradução pra cá. Eu fiz uma oficina, oficina de crítica literária lá na Casa das Rosas, no Jardim Alheio, e eles levaram o Martim Corran, que é fenomenal, né? Sim. Eu achei fenomenal o livro dele. É o livro que virou filme. Ciências Morais. Ciências Morais, né? Nossa, eu tô confundindo. É o Ciências Morais. É ele mesmo. E aí ele falou também que esse lance, né, da Argentina, ter várias bibliotecas, todo mundo lê também que não é assim, né? Sim, eles também têm um grupinho que só leem eles mesmos e olham lá, né? Quando leem eles mesmos. Mas acho que o universo da leitura é assim, acho que em todo lugar, né? Sim. São poucos, né? Sim. Ainda. Se for pensar mesmo nos Estados Unidos, na época da geração Beat, eles também só se liam, né? É o John Fante lendo Bukowski. Também é isso, né? Não tem como. Mas já é positivo se esse grupo se lê. Já é positivo, né? Vamos mudar um pouco de assunto. Uma coisa que eu penso muito e eu ainda não tenho a resposta, assim. Você acha que existe uma literatura feminina? Como a pausa dramática. Pausa dramática. Existe. Eu acho que existe. Mas, em geral, não é a literatura feminista. Não, mas eu digo de feminino, assim, o universo feminino é um universo diferente? Não deveria. Ele é porque justamente não existe essa, né, inclusão pelos homens, né? Ou ele não existe esse, de fato, assim, a gente ainda não conseguiu que seja o mesmo universo. Então, por isso que é tão dito e, né, vendido o universo feminino. Então, eu acho que comercialmente é muito bom você vender, né, um universo feminino. Mas eu fico pensando, eu acreditava que existia e eu li, são duas poetas que eu gosto muito, eu li muito, é a Hilda Hilst e a Adélia Prado. Eu falei, pô, tem um universo só delas, tá, um universo feminino. Mas, na verdade, todo autor tem um universo só seu, né? Sim. Então, se a gente pensar nisso também, então, não sei, hoje em dia eu já não acredito mesmo se há uma poesia feminina. Né? Eu não sei se há uma literatura feminina. Então, tem muita gente que critica a Adélia Prado, por exemplo. Vai falar, é a poesia de dona de casa. Que espaço a mulher tinha? Que espaço a Adélia Prado tinha? Então ela vai falar sobre o quê? Sobre o universo dela. Não é um universo feminino. É feminino porque todas as mulheres só tinham aquele espaço. Poucas poderiam sair dali. Mas a partir do momento que, né, a gente está trabalhando no mesmo lugar que o homem, a gente frequenta os mesmos ambientes, o nosso universo se expande. Mas não é que o universo feminino aumentou, sabe? É que a gente tem agora o mesmo universo, a gente frequenta os mesmos lugares, a gente sofre as mesmas coisas, enfim. Então, é bom para o mercado, sabe? Eu acho que é muito mais, acho que é muito mais mercadológico mesmo do que... E é muito mais confortável para homens, tipo o Temer, né? Afinal, ele vai falar disso, né? Do universo feminino. A gente não tem outro planeta, outro Via Láctea, a gente está no mesmo universo e a gente, né? Mas é muito mais fácil falar assim, a economia é muito importante que a mulher participe da economia. Né? Acompanhando no mercado, né? Acompanhando a variação de preços no mercado. Nesse sentido é ótimo que tem um universo feminino. Né? Da bela recatada do lar. Exato. Mas há algumas fotos circulando por aí que dizem que ela não é tão recatada assim. Né? Que bom, né? Então, mas, por exemplo, fico pensando, a Adélia Prado é uma poeta que ela é muito criticada, mas eu adoro. Assim. É a poesia da dona de casa, mas na minha opinião, uma poesia espetacular.
Eu acho que ela consegue trazer, não sei se eu concordo que é a poesia da dona de casa, mas é a poesia, né, da mulher interiorana, é católica, é um universo que é completamente diferente do universo da Hilda Hilst, né? Místico, enfim, liberal. Liberal, né? E que, sei lá, é completamente diferente de qualquer outra. Sim, Eurípides Fontela, Gilca Machado. Que também é completamente diferente de qualquer poeta, de qualquer poeta, né? Então, não sei. Né? Sim, é o universo do Fabiano, da Ellen, da Adélia, da... Enfim. É claro que às vezes esse universo se toca com algum outro, se choca com algum outro, mas isso é um universo individual, né? Um universo poético de cada um. Então, hoje em dia eu mesmo já... Bom, Fabiano. Eu já não acredito, mas eu acreditava, eu queria fazer uma leitura, eu até pesquisei assim, né, o que seria a poesia feminina, o universo feminino, e depois hoje em dia... Que bom. Dissolveu essa ideia. Que bom mesmo, né? Porque senão... Mas ainda tem gente, né? E quando eu estava fazendo essa pesquisa, tinha um monte de trabalhos acadêmicos nessa linha. Inclusive comparando a Amélia Prado e o Dan Hilst. Então, você pode comparar qualquer pessoa, sabe? Com qualquer universo. Qualquer coisa, né? Você tem todo esse direito, mas se isso é um trabalho de fato Relevante. sabe? Então, fala um pouquinho do seu trabalho, qual que é o seu mestrado, qual que é a linha de pesquisa. Tem a ver com esse universo latino-americano que eu gosto muito de trabalhar, literatura comparada, né? Continuamos nesse... Gosto muito de literatura contemporânea e eu não acho mais que a literatura esteja isolada do resto do mundo, né? Por mais que a gente... Como nós temos esse universo, né? Então a gente também vê filme, vê televisão, né? Vai ao museu, vai ao bar, enfim. O que eu estudo no meu mestrado, na verdade o que eu estudei no meu mestrado, porque finalmente eu acabei. Então já é mestra. Dizem. Foi o que está escrito lá, né? Eu estudo literatura argentina, né? Eu me centrei em 2 escritores de prosa, 2 novelistas, né? Que escrevem novelas, são romances curtos. Enfim, isso fazendo a tradução também, né? É o Carlos Busquet e o Sérgio Bísio. O Sérgio Bísio, ele escreve há muito tempo, ele tem uns 15 livros publicados, um cara já bastante conhecido na Argentina. Ele tem alguns... Ele também é diretor de filme, ele também é roteirista, já é um cara assim, bastante conhecido em todos os meios, assim, em vários meios, né? Já o Carlos Busquet, ele é meio um Bukowski, enfim, é um cara marginalizado, né, nesse sentido. Ele só tem esse livro e ele é um professor de engenharia da Universidade de Córdoba. Um outro ambiente, né? Embora ele também seja muito conhecido porque esse livro que eu faço o estudo, né, chama Bajo este Sol Tremendo. Debaixo do Sol Forte, enfim, do Sol Tremendo. É um livro que ele saiu por uma editora de Barcelona, né, já saiu do ambiente argentino, da editorial, né, e ele não ganhou o prêmio, que é uma editora que faz concursos, mas o livro era tão bom que mesmo assim, sem ganhar o prêmio, ele foi publicado, né. E é um livro bem dark, assim, mas o que eu estudo nesses 2 autores, né? São 2 obras, essa Barra de Sol Tremendo e uma obra que chama Realidade. Que o que elas têm em comum, embora quase nada tenham em comum, elas trabalham com o meio televisivo, e não só com o meio televisivo, mas com formato televisivo específico e com ferramentas da televisão transpostas para a literatura. Para o texto. Que eu acho bastante interessante porque enriquece muito a literatura, né? O romance, assim. Então, Realidade é uma obra que trabalha com reality show e ele vai trazer muito das ferramentas do reality show. Então, ele vai fazer isso, sempre você tem que fazer uma retomada daquilo que já passou, mas tem que fazer umas pausas, tem que fazer um ambiente mais dramático. Tem muitas câmeras, então, às vezes, no meio de uma conversa aqui, a conversa vai parar no meio porque você vai mostrar outra coisa, porque aquilo é muito importante, sabe? Então, isso é muito interessante de ver no romance dele. Como ele trabalha com um apresentador. Então, eu trabalho um pouco com isso
do primeiro capítulo. Depois eu vou trabalhar com a violência que aparece. Bom, a violência está na televisão. Logo, ela também está, né? Eu vou trabalhar um pouco com isso. Já na obra do Busquet, ele vai trabalhar com documentário televisivo. E é muito claro que é um documentário feito para Discovery Channel, History Channel. Ele tem todas essas ferramentas que eles usam. Que também é feito em blocos, né? Tem poucos personagens, porque no documentário, né, em geral, ele tem 2, 3 animais ali, enfim, um só tema, né? E trabalha de diferentes focos nele. Então eu trabalho isso, né? Como essas ferramentas de formatos específicos da televisão estão transpostos e como esses temas, a violência, o arquivo, né? Porque querendo ou não, você tem um arquivo do documentário e um arquivo do reality show, né? Você sempre tem que ficar editando e voltando, que aparece no livro. Então, é esse o meu estudo de mestrado, né? Como a televisão e a literatura, na literatura contemporânea, né? Estão ligadas. Assim. Pela própria linguagem. Pela própria linguagem. Que é louco, né? Porque o cinema foi influenciado, né? Pela literatura, e depois o cinema passou a influenciar, né? Sim. O tipo de romance que a gente lê hoje é o romance com base... E a própria visualidade, né? Do cinema, da televisão, aparece, assim. Eu acho incrível, assim. Eu acho que a literatura tem muito a ganhar quando você consegue pegar outros formatos, né? Outras ferramentas. Né? Além das que a literatura já tem, que são diversas, né? Querendo ou não, se a gente for pensar na literatura em bloco, começou pelo folhetim. Sim. Né? E o folhetim foi pra televisão, foi pro rádio, foi para outras, e voltou, mas voltou repaginado, né? Tem algumas coisas além do folhetim que a literatura faz porque ela se apropriou da televisão e de outros formatos. O próprio corte rápido, né? A polifonia, muitas coisas, né? Isso das câmeras eu acho muito incrível. Né? Você não vai ler toda aquela conversa. Tem 2 personagens ali conversando, no meio vai parar. E aí vai parar porque vai entrar um outro personagem. Para entrar esse outro personagem, você tem que inserir ele. Então você vai passar para a câmera dele, né? Para depois ele entrar nesse cenário. É muito louco. Isso é ligado, sabe? Quando você vai ler e você vê tudo isso acontecendo. De que forma isso é intrincado no texto, né? Texto, assim, a parte estética, formal da coisa. Sim. É interessante. Né? Tudo empolgadão. Lê mais um poema pra gente. É o último? Não. Não sei qual. Olha o meu poema pro Cummings. Ele tá em inglês, faço jogadinha e inclusive põe o nome dele no poema. É o meu poema visual. Assim. Você não quer ler ele? Não, tá em inglês. Não. Só pra ilustrar ele um pouquinho das leituras, né? Cara, tem esse soneto da pós-modernidade que eu sei que você gosta. Mostra ele. Soneto da pós-modernidade. O soneto foi sonegado por falta de pagamento de impostos. E aposto que não duraria o sentimento. Pelo número de versos, sabe? Fidelidade? Ah, vaidade, Vinícius. Virou cartão de viagens. Passagens de amor eterno custam mais caro que promessas à praia deserta. Não existe mais Bom, existe pós-modernidade, existe soneto, mas existe também milhas e... E a pós-verdade? E a pós-verdade. Nossa, a pós-verdade. E a gente está chegando no final, Ellen. E o próximo livro, como é que... Em que pé está? Como você anda escrevendo? Eu não ando escrevendo. No ano passado eu escrevi Agora tá na moda a plaquete, né? Que é um livro de poemas curtos. Eu tenho um livro de poemas curtos que se chama Gravidade. Se ele vai sair, eu não sei. É um plaquete, né? Se vai sair, eu não sei. Mas tá pronto. Que é um livro... Não tem a ver com o filme Gravidade. E tem a ver com mãe, filha e neta, né? Que vai caindo também, né? Na árvore da vida, assim. E aí eu vou trabalhar um pouco com isso. Pela perspectiva sempre da filha ou da neta, neste caso, assim. Mas eu não sei se ele vai sair, mas ele existe. E a ligação com o filme do Nolan, né? Exato. Eu faço isso, não sei como, mas tá ali a plaquete, quem sabe um dia sai, eu ainda não consegui tirar da pasta escondidinha lá no computador. E tem um livro que
eu tô prometendo ele há muito tempo, pra mim mesma, assim, que um dia eu vou escrever, que é um romance que se chama Amarelo Turco, que tem a ver com uma personagem feminina que ela é a protagonista do filme, mas ela não aparece, porque ela foi morta antes do livro começar. E ele é escrito por 2 ex-namorados que souberam a notícia da morte dela por meios de comunicação, um pela televisão e o outro pelo jornal. E aí, como ela está morta, né, ela está silenciada, vai ser pela versão deles, né, que a gente vai conhecer a personagem, assim, mas enfim, é isso que eu sei, né, mas Mas já começou a escrever ou ainda não? Comecei, eu tenho mini capítulos, vários mini capítulos, mas não saiu disso ainda. Mas o esqueleto já tá... Já sei como ele vai começar, vai no meio e vai terminar, só não sei seguir, né? Uhum. É isso. É isso. Então, se você gostou do papo, gostou da Ellen, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. É isso. Um brinde, uma poesia. Ellen Maia. Se eu me sinto latino-americana, se me roubam a prata como as uruguaias, se me matam de fome como as peruanas, se me secam de sede como as bolivianas, se me arrancam a língua como as paraguaias, se me tiram os olhos como as jamaicanas, se me desaparecem as veias como as panamenhas, se me queimam a pele como as dominicanas, se me comem a carne como as brasileiras, se me querem distante como as cubanas, se me querem invisível como as guianas, se me querem pequena como as equatorianas, se me querem muda como as nicaragüenses, se me querem surda como as salvadorenhas, se me querem puta como as porto-riquenhas, se me querem escrava como as mexicanas, se me querem pobre como as haitianas, se me querem morta como as guatemaltecas, sim, me sinto latino-americana, e inclusive depois de morta, eu seguirei sendo dessa terra.